Bom dia para você que nos acompanha hoje pelo LinkedIn. Meu nome é Leandro, eu sou o diretor da Human para o mercado brasileiro e para o mercado europeu. E hoje estou super contente do meu novo amigo Douglas poder acompanhar comigo esse bate-papo hoje, falando sobre RH estratégico. Hoje estou aqui já com blusa de frio, Londres amanheceu, como sempre, cinza e chovendo e fazendo frio, então estou aqui nos meus 13 graus, tentando me manter quentinho para essa reunião, mas o assunto hoje vai ser bom, então não estou muito preocupado. E quero, inclusive, falar boa tarde para os nossos prospects e clientes Portugal, que hoje está participando também conosco, nós falando de língua portuguesa no mercado europeu, que de fato estão agora acompanhando parte dos nossos conteúdos também, que a gente promove hoje com o mercado brasileiro em parceria. Então, Douglas, a gente vai ter que falar aqui um pouquinho até devagar para o pessoal de Portugal nos acompanhar, porque eu sou uma pessoa que quando eu começo a falar aqui, eu falo muito rápido, então eu vou ter que aqui dar uma segurada até na velocidade. Para você que nos acompanha pela primeira vez, a gente tem a série do Rio Talks, onde a gente conversa com especialistas do mercado de recursos humanos e comunicação interna, trazendo para vocês diferentes visões e, claro, insights da indústria, para que você possa entender como melhorar o dia a dia do seu trabalho, da sua equipe e, claro, crescer dentro do seu espaço. Hoje, o Douglas vai se apresentar agora, que vai participar comigo hoje nessa conversa sobre o que é RH estratégico. Basicamente entender o que esse termo hoje, que é tão popular dentro do nosso espaço, o que isso significa, e com a sua carreira de CHRO Latam, que ele já vai mencionar onde foi, também tem um valor aí agregado muito grande com as dicas que ele vai poder dar de uma forma bastante objetiva e direta. Douglas, muito obrigado, bom dia para você que está em São Paulo, já estou vendo que está chovendo em São Paulo, então o frio não está muito diferente aí e aqui. Se apresente, por favor, para que a gente possa começar esse debate, que eu estou super empolgado já desde o começo. Em primeiro lugar, bom dia para todos que nos acompanham. Sempre um prazer poder estar aqui interagindo com vocês. Leandro, bom dia. Muito obrigado pelo convite. Prazer também fazendo essa dobradinha contigo aqui. E você vê que a gente conseguiu se alinhar até no tempo, né? Semana passada estava um tempo gostoso, calor, e a gente foi se aproximando. E hoje também, como você falou, chovendo, friozinho. Enfim, para a gente estar na mesma página. Mas vamos lá, pessoal. A ideia é poder trocar figurinhas, dividir um pouco da experiência aqui, tentar ajudá-los com algumas dicas práticas, como trabalhar no planejamento estratégico. Falando um pouquinho a meu respeito, já estou há bastante tempo atuando na área de recursos humanos. A minha última posição foi como CHRO para a GR Healthcare na América Latina, mas eu tive a oportunidade de trabalhar em diferentes empresas, diferentes portes, familiares, pequenas, grandes, multinacionais. E foi muito bacana, porque isso me deu muita bagagem e oportunidade de poder experimentar iniciativas, projetos, ações de recursos humanos em diferentes contextos. E eu acho que, com o tempo, isso faz com que a gente consiga ampliar o repertório e eu consiga fazer as entregas daquilo que eu realmente acredito, que é como alinhar pessoas às estratégias de negócio, como garantir que o potencial humano, que as entregas que são feitas por nós, realmente ajudem as organizações a irem além. Então, acho que isso é um pouco do meu propósito, como fazer essa integração, essa ponte entre pessoas e organizações. Sensacional. Agradeço mais uma vez, como eu sempre digo, a sua generosidade em estar conosco, com a minha equipe hoje também, com toda a nossa comunidade Human no Brasil e no exterior, para poder compartilhar daquilo que você realmente, eu brinco que é o seu, né, seu dia a dia, é o seu bread and butter, como a gente brinca em inglês, já que é isso que você faz todos os dias e faz com uma maestria única, e eu agradeço sempre a sua generosidade de estar conosco. Eu vou contar uma história pessoal. Eu, Leandro, quando eu saí dos meus primeiros 10 anos de engenharia e fui fazer meu MBA, eu brincava que todo mundo que estava no MBA, eu fui fazer meu MBA na Espanha, e as pessoas sempre falavam, o nosso sonho de trabalho é trabalhar com estratégia. E quando eu vim trabalhar na área de HR Tech, junto com a área de comunicação interna, até agora a área de HR Tech, existiu uma necessidade muito grande de entender o que era essa perspectiva de RH estratégico. E eu, claro, assim como todo e qualquer lugar, estratégia tem as suas nuances, tem as suas definições, subdefinições, e eu gostaria que você compartilhasse dentro da sua experiência qual que é a sua definição para RH estratégico, e se ainda a gente puder já dar uma esticada nessa pergunta, o que você também considera que seriam aí os KPIs, os indicadores mais claros de entender se a gente está trabalhando no ambiente de um RH estratégico ou não. Para quem nos acompanha aí de casa ou do escritório, você já pode ir colocando as suas perguntas ou dúvidas ou qualquer coisa que você queira perguntar para a gente aqui nos comentários. A minha equipe e eu estaremos aqui acompanhando todas e eu vou aproveitando aqui as respostas para fazendo os ganchos e trazendo essa conversa para ficar mais interativa também com a participação de vocês, tá bom? Então fiquem à vontade para já ir colocando essas perguntas aí e eu vou colocando elas no decorrer da nossa conversa daqui para frente. Então vamos lá, Douglas, sua definição de RH estratégico e o que seriam talvez os indicadores para a gente saber se a gente já está nesse espaço ou ainda não.
Bacana, Leandro. Para poder responder essa pergunta, eu vou trazer um pouquinho mais da história também, da minha história, porque ela me ajudou, ao longo do tempo, a entender e começar a definir o que seria um RH estratégico. Mas acho que a primeira curiosidade é que eu não comecei a trabalhar na área de recursos humanos. Na verdade, a minha formação técnica ela era contábil e eu comecei a trabalhar na área financeira. Eu sempre gostei muito de números, muito de lógica, de processos. E foi muito bacana a experiência que eu tive no meu primeiro emprego, onde eu consegui colocar em ordem a casa. E essa capacidade de organizar algo que estava bastante caótico, trazer visibilidade, clareza, fez com que a empresa me convidasse para migrar para a área de pessoas. E não tendo conhecimento, mesmo assim, foi um convite que fez sentido para a empresa e depois para mim. E eu me encantei, porque eu comecei a ver que pessoas representam o coração da empresa, de qualquer empresa. E à medida que eu fui evoluindo na carreira e fui entendendo quais eram as atividades, quais eram as entregas, como fazer melhor, eu fui lapidando o meu próprio entendimento e de muitos colegas do mercado do que é ser um RH estratégico. E hoje, como que eu falo para as pessoas que me perguntam o que é isso? Então, um RH estratégico, primeiro, é aquele que é proativo, que toma a frente, que ele realmente não espera a demanda, ele realmente se antecipa, ele consegue fazer a leitura do ambiente, de negócio, de mercado, interno, e traduz isso em ações concretas. Então, proatividade, acho que é o primeiro elemento que eu coloco na definição do RH estratégico. O segundo é o alinhamento. É super importante a gente entender o que a empresa precisa, quais são as necessidades da organização. E, às vezes, eu vejo situações onde as pessoas se encantam com modismos, com iniciativas, com sistemas, e tentam a qualquer custo trazer isso dentro de casa. E o exercício é o contrário, gente. Primeiro a gente tem que saber o que a empresa realmente busca, para onde ela está caminhando, quais são as necessidades. E, a partir daí, eu consigo, assumindo a liderança de uma área de pessoas, entender o que eu preciso fazer, o que o meu time precisa fazer para ajudar a empresa a atingir os seus objetivos. Então, esse alinhamento com os objetivos, ele é super importante na definição de ser um RH estratégico. E eu ainda traria um terceiro elemento, que é a capacidade de influenciar. Influenciar decisões e influenciar resultados. Então, temos uma série de metodologias, tem uma série de formas de fazer isso, mas eu acho que a gente não pode ser simplesmente uma resposta automática a uma demanda, mas a gente tem que construir isso junto e a gente tem que encaminhar. Então, resumindo, proatividade, alinhamento com o objetivo de negócio e influência. Bom, e como medir se eu estou ou não caminhando nessa direção de ser um RH mais estratégico ou não? Eu acho que dá para a gente pensar em 2 ou 3 blocos diferentes. Um primeiro, eu chamaria de indicadores estratégicos. Então, eu buscaria formas de poder medir o engajamento dos colaboradores da organização e a gente poder monitorar isso ao longo do tempo, entender se ele aumenta, se ele diminui, quais são as causas raízes dessas variações e como trabalhar. Produtividade, de uma forma geral, retorno de investimentos, por exemplo, das ações de treinamento. Então, não é treinar só por treinar, mas eu tenho que saber por que eu treino e depois eu tenho que encontrar uma forma de voltar para a empresa e dizer que isso foi efetivo ou não, como que isso impactou o resultado da empresa. Planejamento de sucessão, pessoas chaves da organização, lideranças, enfim. Acho que esses são alguns exemplos do que eu chamaria de indicadores estratégicos. Mas é importante também a gente ter um outro bloco que eu chamo de indicadores de desempenho. Então, isso tem a ver muito com a performance da organização de uma forma geral, o turnover, absenteísmo, quanto tempo nós demoramos para preencher as vagas que nós abrimos, algum sistema de medição de feedback interno, um LPS interno, por exemplo, da liderança. Então, indicadores de desempenho, indicadores de performance. E, por último, ainda nas empresas que é possível, que a gente já tem um pouco mais de recursos e condições, até trazer uma metodologia como, por exemplo, um Balance Scorecard. Como que eu conecto as metas de recursos humanos com as metas financeiras, por exemplo, e eu consigo mostrar o impacto que a área de pessoas tem no resultado final através dos números, ou a área de clientes, processos. Então, acho que seriam 3 blocos de medição. E claro, né, gente, aqui o que eu estou tentando é trazer uma série de exemplos que eu vivi e que eu conheço. Para cada empresa vai fazer sentido um ou outro, não necessariamente todos. Eu acho que à medida que a empresa cresce e evolui, ela pode selecionar quais são os indicadores que fazem sentido. Mas acho que aqui são alguns exemplos para a gente poder começar o processo de ser um RH mais estratégico. Então, entendi um pouco, Leandro, mas acho que é importante dar esses detalhes para a turma.
De forma alguma. Eu estou aqui fazendo as anotações, porque eu acho que eu acabei de ter aqui um resumo muito rápido daquilo que você menciona. Se você, então, está procurando avaliar agora com aquilo que o Douglas mencionou, a sua fórmula mágica, a sua fórmula agora chama PAI. Proatividade, alinhamento e influência. Achei fantástico o seu resumo, porque, de fato, se você tem a capacidade de ser proativo, de antecipar aquilo que você precisa no seu RH, se você tem a capacidade de alinhar, então, recursos baseados nessa visão já a longo prazo, sem ser esse muito imediatista, sendo mais proativo, e se você tem no seu RH a capacidade de influenciar esse processo de decisão, você está no RH estratégico. Eu fiquei fascinado, porque é muito simples, até a gente já inventou aqui agora, né, Douglas? Vamos patentear aí a nossa fórmula PAI. Vamos patentear agora. Vamos patentear a sua fórmula PAI. Proatividade, alinhamento e influência. Esses são os pilares para você saber se o seu RH já está no caminho estratégico ou não. Dentro dos KPIs, adorei você ter, inclusive, separado, né, KPIs estratégicos de KPIs de desempenho. Então, focar retorno de investimento, produtividade, sucessão como os principais na área de estratégia, e na área de desempenho, aquele mais focado no dia a dia, performance, absenteísmo, ciclo de contratação, employee NPS, então a taxa de favorabilidade corporativa, e aí chegar no ponto dessa maturidade ainda de alinhar todos esses impactos a valores de dólar que de fato mostra como que a sua liderança geral, aí, CEO, CFOs, de fato vão entender essa funcionalidade, claro, essa proatividade realmente dando resultado já num número que é muito fácil de todo mundo entender. Fiquei fascinado, achei incrível, super simples, super objetivo, e eu acho que isso já atende até a minha próxima pergunta, que seria: baseado, então, nessa ideia da proatividade, do alinhamento e da influência, que eu acho que eu vou usar isso agora como sendo um grande pilar da nossa conversa daqui para frente, que os elementos dentro da cultura, e aí a gente tem esse desafio até da própria liderança, vão indicar se a gente está no caminho certo ou se a gente está no caminho errado. Vou dar uma ideia. Vamos supor que a gente vê hoje que já tenho proatividade, mas eu não consigo ter alinhamento, não consigo ter poder de influência, quer dizer, a cultura com a minha liderança ainda não está me deixando agir nesses 3 pilares de forma igual e contínua. Como é que você hoje começaria dando dicas aí para que a gente possa primeiro identificar como cada um desses elementos aí a gente estaria caminhando na direção correta, e se não tiver, como que a gente já pode começar a ter essa conversa internamente? Excelente pergunta, Leandro, fantástico. Acho que o primeiro ponto, até antes de responder, eu acho que aí eu chamo a atenção para uma habilidade que é crucial para o profissional de RH e para esta demanda específica que você me traz. É a capacidade de fazer diagnósticos, de ler ambientes e contextos. Então, se por alguma razão alguém de vocês que está escutando fala, poxa vida, não sei fazer isso, acho que essa é a primeira coisa. Então, vamos buscar pessoas que tenham esse conhecimento e possam nos orientar, fazer uma mentoria conosco, um curso em particular, mas enfim, vamos entender como que eu consigo fazer leituras de ambiente, como é que eu faço o famoso assessment. Né? Bom, tendo essa capacidade, aí eu recomendaria o seguinte: nós temos que prestar atenção nos sinais. Existem alguns sinais que eu diria que eles são positivos, que eles são favoráveis. Se a cultura da organização que eu estou inserido demonstrar estes sinais, então eu tenho realmente condições de atuar como RH estratégico. Que sinais seriam esses, né? Primeiro, uma liderança que é empática, ela é aberta a dados, ela tem uma escutativa frequente, a gente tem também nesse mesmo contexto, o espaço para que a área de recursos humanos participe das decisões de negócio, esteja em reuniões que vão além dos temas que falam apenas de gestão de pessoas e, de fato, contribuam, uma cultura que valorize aprendizado, inovação. Então, se esses sinais estiverem presentes, a gente, enfim, está no caminho certo e consegue atuar. Mas, às vezes, é o que você falou. Enquanto profissional, eu sei o que fazer, eu tenho a condição de fazer, mas o meu ambiente não ajuda. Normalmente, quais são os sinais que mostram isso? Que seria, então, um ponto de atenção, uma preocupação ou um alerta? Primeiro, a percepção que o RH é apenas um executor. Ele estaria apenas para processar itens, apenas para fazer entregas para os empregados, para preenchimento de relatórios, pagamentos, enfim. Ou seja, apenas execução. Esse é um primeiro ponto de atenção. O segundo, não tem indicadores na área de pessoas, não tem metas claras para os empregados, para os colaboradores. Poxa, então ali talvez também tenha ali um pontinho de atenção, a preocupação. Uma resistência generalizada a mudanças, a mudança de processo, a mudança de procedimento, a introdução de novas tecnologias. Então, esses pontos estando presentes, realmente pode ser, então, uma organização, um contexto que talvez não favoreça a atuação do RH estratégico.
Aí alguém vira para mim e fala, puxa, Douglas, tá bom. Eu me identifiquei com isso, eu acho que eu estou nessa empresa. Eu gosto da empresa, mas tudo que você acabou de falar é o que eu vejo. O que eu faço? Porque é muito isso, né? Às vezes a gente vê situações onde as pessoas ficam no papel de vítima. Ah, não dá para fazer porque a empresa não está afim, porque meu chefe não colabora, porque o mundo é injusto. A gente também pode começar a promover essa mudança. Então, a recomendação para quem hoje quer ser um profissional diferenciado de RH e está nesse contexto, pode fazer o quê? É difícil dar uma receita de bolo, tá, gente? Mas vou contar um pouco de coisas que eu fiz ao longo da minha carreira e que deram certo e que pode funcionar para muitos de vocês. Primeiro, é super importante que a gente comece a trabalhar com dados, informações. Tem que ser mais analítico. Acho que isso não é novidade, muitos já têm ouvido isso. Como a área de gestão de pessoas tem evoluído e trazido mais o analytics para a mesa. Então, tem que ter informação, tem que ter fato, tem que trazer histórias, cases de sucesso. Esse é o primeiro passo. A gente tem que construir. A gente não vai mudar, não vai virar essa chavinha de uma hora para outra. De novo, se eu estou num ambiente que não é favorável, eu preciso fazer algumas ações ao longo do tempo para eu começar a criar esse ambiente mais favorável. Dados, informação, casos concretos, sucesso é o primeiro passo. O segundo, eu preciso começar a entender quais são os principais problemas que a minha empresa enfrenta, problemas de negócio, e aí começar a trazer as ideias, como é que o RH pode ajudar, que iniciativas a gente pode promover a partir da área de recursos humanos para resolver aquele problema e não apenas o problema da nossa área. Porque a gente também tem os problemas que são próprios de RH, mas talvez eles tenham que vir na sequência. Primeiro eu preciso conseguir mostrar para o negócio que a gente pode sim agregar valor, e essa seria uma dica. E eu acho que um ponto super importante, que para mim ele está presente em muitas conversas, eu vejo em muitos exemplos, é a gente entender a linguagem do negócio. E a gente conseguir incorporar isso no nosso vocabulário e falar também, se comunicar através da linguagem do negócio. Às vezes, me deparo com pessoas que são fantásticas, são excelentes profissionais dentro da área de pessoas, mas 100% da fala é muito recursos humanos apenas. Então, a gente tem que começar a trazer a linguagem do negócio, começar a falar como o negócio fala, porque a gente facilita a comunicação. Eu aprendi isso também com o tempo, e hoje eu passo para frente. Comunicar não é sobre o que eu falo, é sobre o que o outro entende. Então, eu preciso conhecer a minha audiência, eu preciso saber quem é o meu interlocutor, qual é a forma que ele ou ela processa a mensagem. E aí eu adapto o meu estilo. Então, a minha essência é sempre a mesma, mas a maneira como eu passo a mensagem, eu sempre vou levar em conta quem é o receptor, para quem eu quero passar essa mensagem. E quando a gente fala em empresas, é isso. O que o negócio fala, como ele entende, quais são os pontos mais importantes para o negócio. Aí eu, enquanto RH, vou lá e me comunico dessa forma. Então, acho que esses talvez seriam alguns pontos, né, do que eu traria aqui para a reflexão da audiência com relação o que está presente na cultura da minha empresa para saber o quão aberto ou quão fechada essa organização está para um posicionamento mais estratégico da área de pessoas. E aí, dependendo, eu vou com mais ou menos ênfase em algumas dessas situações que eu ilustrei aqui. Tá? Longe de ser uma receita de bolo, mas acho que é um caminho, pessoal. A gente tem que começar por algum lado, e eu gosto da ideia da receita porque ela nos ajuda a medir de uma forma bem rápida e bem simples, né? E claro, isso com a maturidade do nosso trabalho e ajustando isso dentro da nossa realidade. Eu gostei muito de uma coisa que você mencionou, que eu até resolvi talvez parafraseei, olha eu tentando lembrar a palavra, de outra forma, que é usar recursos internos para impactar recursos humanos. Eu achei isso uma coisa fantástica. Porque a gente já passou um caso particular agora com um cliente nosso que você tinha se dado conta, por exemplo, de que dentro da sua busca de candidatos, eles tinham identificado que a nota deles num desses sites de busca de empregos estava muito baixa. Quer dizer, as pessoas que tinham um recrutamento positivo não se preocupavam em dar uma nota, mas as pessoas que tinham um processo de recrutamento negativo, elas sim perdiam o tempo indo lá e dando a sua opinião, e dando uma opinião possivelmente não tão positiva. E através de uma campanha de comunicação corporativa interna, eles conversaram com os últimos recrutados dos últimos 6 meses e disseram, se você teve um processo de recrutamento positivo, por que não agora ir e dar uma revisão positiva do processo que você teve, compartilhar a sua experiência? E eles então saíram de uma nota na casa de 3 nesse Glassdoor e já mudaram aí logo em seguida para uma nota acima de 4. Quer dizer, o impacto sempre muito rápido, usando as ferramentas que eles tinham, mas é o que você disse. Se você tem uma abordagem para resolver um problema, talvez ter uma métrica, que hoje é muito simples, talvez a métrica nem é sua, nem está sendo formulada por você,
mas se você usa aquela métrica para trazer o recurso interno, para de fato favorecer o recurso humano, eu acho que é realmente a sua dica de ouro agora, que eu fiquei realmente super empolgado. Obrigado mais uma vez por isso. Então, já que a gente está falando sobre todo esse impacto, tanto que isso, né, de fato muda o dia a dia, por que ainda tem empresas que não trazem o RH para o planejamento estratégico corporativo? Fantástico. Bom, vamos lá. Do que eu ouvi, observei, uma causa que eu acho que ela está presente em quase todos os casos, acabei de citar, o RH não fala a língua do negócio. Precisa entender essa linguagem, precisa saber quais são os elementos chaves no planejamento da organização, nas metas do ano, os planos de crescimento e de expansão, seja lá qual for, mas eles têm que falar a língua do negócio. É a primeira forma de conseguir aproximar o RH de um planejamento estratégico, de fazer com que ele tenha uma cadeira à mesa, né, como nós falamos. O segundo, eu acho que tem a ver um pouco também como o próprio RH se posiciona e como ele comunica as suas ações, porque às vezes a área faz muito, mas ela não comunica bem, ou ela não é clara qual é o impacto das ações que essa área está promovendo. Então, acho que aqui fica um convite também para reflexão. E aqui, gente, uma coisa que eu acho que eu aprendi com o tempo, às vezes o RH tem uma dificuldade em pedir ajuda, porque ele é visto como órgão que define o como fazer, o que pode, o que não pode, as políticas, os procedimentos. Então, é uma área que sempre é muito procurada para dizer sim ou não, né? Quais são os caminhos, como eu faço isso, como eu faço aquilo. E não se permite, às vezes, se colocar numa posição vulnerável, ser humilde e pedir ajuda. E eu fui assim também, tá? Eu aprendi isso na pele, não é que sempre funcionou bonitinho, não. Mas à medida que eu comecei a ouvir pessoas que eram mais experientes, que tinham passado por isso, e começaram a trazer algumas ideias, eu fui incorporando e eu entendi que a gente também precisa de ajuda. Então, eu posso pedir ajuda para o time de comunicações para ter uma mensagem melhor sobre aquilo que eu quero passar. Eu posso pedir ajuda para a área de marketing, para eu conseguir vender melhor o resultado da minha ação. Porque quando você tem um olhar de fora, às vezes é muito mais fácil enxergar quais são os pontos que não estão bem comunicados ou que não estão fazendo muito sentido naquela abordagem. Seja uma apresentação, seja um vídeo que eu queira gravar, seja um e-mail que eu queira mandar para as pessoas. Então, acho que é importante a gente ter esse olhar. Então, acho que o primeiro ponto é falta clareza no impacto das ações que nós promovemos e a possibilidade, a oportunidade da gente fazê-lo melhor pedindo ajuda para outras áreas da organização. Se eu preciso mostrar o resultado financeiro, cara, eu vou sentar do lado do CFO ou do time de finanças. Gente, me ajuda a colocar isso de uma maneira que faça sentido para que o presidente ou a presidente da empresa consiga ver e falar, poxa, faz todo sentido aqui, né, o que vocês estão trazendo, o que vocês estão promovendo. E outro ponto é porque, às vezes, também, Leandro, o que acontece? A liderança não vê o RH como um parceiro de negócio, e simplesmente como uma área de suporte. E isso é histórico, isso esteve presente em muitas empresas. Eu acho que eu fico feliz em ver que tem muitas empresas que têm mudado isso, mais e mais, a gente tem bons exemplos no mercado de RHs que têm atuado de uma forma mais estratégica, mas eu sei que não é a realidade da grande maioria ainda, né? Então, acho que é importante a gente observar esses 3 pontos. Como a gente se comunica, como a gente mostra o impacto das nossas ações, os resultados, como a gente comunica, e também como a gente é percebido. A partir daí, eu acho que a gente consegue imaginar algumas ações que podem ser feitas para trazer o RH para o planejamento estratégico. Dentro desses 3 pilares, eu acho que de tudo que você menciona, eu acho que é a capacidade de pedir ajuda. Porque ninguém do RH tem necessariamente a necessidade de saber comunicar com diferentes áreas, com diferentes impactos daquilo que anda fazendo e entender a linguagem de cada um. Eu acho que o que você menciona faz muito sentido, de sentar com quem é a audiência daquela informação e, de fato, traduzir o seu impacto para aquela realidade, com o vocabulário que faz sentido, com a estrutura que faz sentido, e, de fato, quando isso chega na liderança, o impacto é cada vez mais natural. Afinal de contas, você conseguiu aí o seu suporte e a sua ajuda no decorrer do caminho, antes, de fato, achar que só a visão do seu CEO ou do seu CFO vai ser suficiente para poder ver o impacto de uma forma geral, né? É criar promotores no caminho para valorizarem o trabalho e o impacto daquilo que foi gerado. E eu acredito que, por entender a sua realidade, eu entendo aqui que muitos RHs ainda têm dificuldade de pedir ajuda. Ainda acham que isso não é uma coisa positiva, que vai ser percebido de uma forma. Mas uma coisa que eu quero aproveitar e deixar claro para todo mundo que está em casa é: o impacto você já teve.
O que o Douglas está querendo reforçar é que às vezes você só não está conseguindo passar essa mensagem clara o suficiente para aquela audiência do impacto que já foi gerado. Então, se agora, depois de todo esse trabalho, a única coisa que te falta é pedir ajuda para colocar com clareza aquele resultado e aquele impacto, você está perdendo tempo se você não faz, porque realmente, né? E aí eu dou outro exemplo de um cliente nosso. A gente estava há poucos dias agora lançando uma comunidade Human com eles, e uma das propostas é que eles estavam lançando uma nova marca dentro do portfólio do grupo, e nessa nova marca eles chegaram com 200 seguidores nas redes sociais ali, quando eles já estavam lançando esse novo restaurante. Eu falei, olha, vocês estão aí com 3 mil colaboradores, né? Por que não começar essa campanha internamente? Eles, mas a gente é do RH, como é que a gente vai saber promover marca? E eu, não é vocês que tem que fazer isso, é o marketing que tem que fazer isso, mas agora vocês têm uma plataforma que de fato dá visibilidade para todo mundo. E aí sentamos em 30 minutos de reunião, ali ainda num processo de lançamento dessa comunidade, fizemos uma campanha, uma gamificação, a gente saiu em um final de semana de 200 para 1.200 seguidores dessa rede social, do própria marca do restaurante. Quer dizer, você tem hoje artifícios para trazer outros departamentos para fazerem parte desse impacto que hoje as empresas precisam, e é o que você acabou de dizer, né? Trazendo esse exemplo de outros departamentos trabalhando de uma forma mais conjunta e menos isolada, menos em silos, né? Como a gente tem mania de mencionar. Agora, eu recebi mais um detalhe, Leandro. Desculpa, antes da próxima pergunta. Eu acho que nesse tema de pedir ajuda, eu acho que uma coisa que é muito bacana também é que a gente consegue se aproximar mais das outras áreas da empresa. A gente deixa de ser visto como um órgão isolado que dita regras e que fala não, e passa a ser mais um membro da equipe. A gente cria uma intimidade maior, a gente cria vínculos maiores, porque todo mundo olha para a gente e fala, bacana, então eles têm provavelmente uma missão, têm atividades que eles precisam conduzir, mas são parceiros como a gente, né? Ora direcionam, ora pede ajuda, e juntos nós vamos, caminhamos, né? E vamos na direção que a empresa busca. Então, acho que também, à medida que eu comecei a pedir mais ajuda, incentivar o time a fazer isso, a gente começou a perceber que a conexão da área de pessoas com as outras, ela se fortaleceu de uma forma genuína, diferente. Então, aqui fica a dica, tá? Não estou dizendo que é fácil, tá, gente? Se você que está nos escutando está hoje, nesse momento, que você não pede ajuda, não é de uma hora para outra que você vai conseguir. Mas mentaliza isso, vai fazendo aos poucos, dando esse passo a passo, que eu te garanto que vai chegar um momento que você vai ver que a conexão com as demais áreas vai ser muito melhor. É o que você disse, você não pode ser o juiz da partida de futebol, você tem que ser visto como um jogador. E eu acho que esse caráter colaborativo é realmente, já botando aí num vocabulário bem brasileiro pra gente. Agora, uma das perguntas que eu recebi aqui da Camila é, então, quais seriam esses primeiros indicadores, então? Vamos entrar aí na parte de dados, né? Que seriam os primeiros indicadores, os indicadores primários, né? Que a gente pode levar em consideração quando a gente está falando sobre essa questão cultural das empresas dentro de um RH estratégico. Eu sei que você já havia mencionado sobre aqueles KPIs, mas se a gente tivesse, então, que fazer agora uma seleção, assim, daquele mais urgente e imediato, o que eu colocaria aí na bandeja para começar? Fantástico. Bom, eu acho que o primeiro tem a ver com o clima, e acho que várias empresas têm diferentes metodologias e fazem pesquisas e levantam isso, então acho que entender o clima da organização acho que é fundamental, porque através de pesquisas, através de interações, tá? Isso pode ser roundtables, isso pode ser reuniões com grupos selecionados, enfim, mas a gente consegue montar um mapa e entender quais são os pontos que mais preocupam aquela população. Porque, de novo, em cada empresa eu vou ter uma situação específica. Então, eu tenho que saber exatamente o que acontece na minha empresa. Quais são os pontos que estão tirando o sono dos colaboradores, ou que mais preocupa ou angustia essa turma. Eu acho que esse é o primeiro ponto, porque se eu consigo trazer essa informação, olha lá, de novo, dados, mostro para a liderança que através de um sistema, de uma metodologia, eu captei isto e eu consigo dizer, isso é importante. E se eu não fizer, que eu acho que esse é um outro lado importante também nessa atuação, qual o impacto? Então, a gente consegue também, com a experiência que a gente tem, gente, com a bagagem, é mostrar o que pode acontecer. E aí eu consigo conectar alguns outros índices. Se o meu problema tem a ver, por exemplo, com uma alta rotatividade, eu consigo entender como tem evoluído os meus índices de turnover, ou eventualmente se eu tenho controle de presença até o próprio absenteísmo também, volto no ciclo de contratações, no ciclo de aprendizagem. Tudo isso pode ser maior do que o esperado, mas por quê? O clima, a pesquisa de clima vai me trazer alguns elementos importantes, Camila, para a gente conseguir, então, fazer ações efetivas que enderecem esses pontos, que minimizem essas preocupações ou que eliminem esses problemas
e que numa segunda etapa isso faria com que os índices que deveriam estar mais baixos comecem a reduzir e aqueles índices que deveriam aumentar comecem a subir. Então, acho que esse seria talvez um ponto de partida que eu recomendaria, que poderia ser aplicável a qualquer tipo de empresa, qualquer tamanho. De acordo com o seu tamanho, você vai ter mais ou menos recursos. Você pode trabalhar com um grande fornecedor de mercado, como você pode fazer algo in-house. E para muitos, eu diria, gente, a Hillman aqui tem fantásticas ideias e ferramentas para fazer. Então, para quem já está trabalhando, sabe o que eu estou dizendo. Legal. Então, para fazer um resumão rápido, focar então primeiro nesses KPIs de desempenho, levar esses KPIs de desempenho para frente, até então a gente poder trabalhar com impactos de KPIs mais estratégicos, como a produtividade, sucessão, ROI, retorno de investimento, num segundo estágio. Mas começar com o mais básico, índice de favorabilidade dos colaboradores, Employee NPS, criar as nossas metodologias rápidas. Se você hoje, a gente tem uma ferramenta aqui na Hillman, mas você está querendo saber se isso vai funcionar na sua companhia, entra na internet, pede para o ChatGPT te ajudar a criar uma aí que você vai criar em Google Forms agora, para você criar uma base, começar do zero e, de fato, ter um sistema estruturado a partir do momento que você já conseguir entender até a própria leitura desses dados, dessa tecnologia, né, para, de fato, você implementar algo mais a longo prazo. Eu sempre digo para as pessoas que é muito fácil você levar um pedido de uma proposta de uma solução como a Hillman depois que você já sabe usar dados, depois que você já tem a natureza do impacto, mesmo que ela tenha sido ainda um pouco rudimentar até agora, mas eu acho que essas ideias também são bastante relevantes, que é o que o Douglas acabou de mencionar. Talvez você não tenha o dinheiro agora para começar com uma plataforma, uma solução, mas você pode, dentro das suas condições, trazer aí já algum impacto e alguma métrica de referência para que a gente possa começar a crescer e melhorar essa perspectiva. Douglas, eu queria que você resumisse então para mim assim o seu plano de ação para essa área de transformação de um RH mais didático, tático, para um RH mais estratégico. Você mencionou falar a mesma língua de diferentes partes da organização, entender o nosso processo de priorização e objetividade e mostrar esses números impactos. Mais alguma coisa além desse pacote aí que você gostaria de adicionar? Sim, eu acho que dá para a gente trazer mais algumas ideias aqui, né? E é bacana, talvez, a gente repetir algumas coisas para gravar bem aqui, para ajudar o time a lembrar. Né? Então, tudo começa com, assim, qual que é o teu ponto de partida? Tudo começa com informação, com dados. Então, ter um bom diagnóstico. Começa daí. Não vamos dar início a uma ação com achismo. Informação, levanta, dados. E vamos entender qual é a necessidade do negócio. Então, além de falar a língua do negócio, o que o negócio precisa, não é o que nós queremos fazer enquanto área de gestão de pessoas. Quais são as necessidades da empresa? Estou numa fase de crescimento, é uma direção. Preciso reduzir custos e otimizar a operação, é outra direção. Mas qualquer que seja o momento, eu tenho que buscar ações de RH que apoiem essa decisão. É super importante que a gente consiga documentar isso. É o que eu falo, se está tudo na nossa cabeça, para a gente é muito claro, para todo mundo que está do nosso lado não está entendendo necessariamente o que a gente quer fazer. Então, vamos montar um plano de ação, o que deve ser feito, de que forma, quando, quais são os prazos de entrega. Então, é necessário realmente que a gente consiga botar isso no papel. Né? E aqui, de uma forma metafórica, digital, que seja, mas registrar, isso é super importante. Conseguir também, gente, imaginar quais são as ações que eu consigo fazer de uma maneira imediata, o que vem na sequência e depois, porque também acho que uma grande oportunidade de melhoria que eu vejo é que muitas pessoas querem fazer algo perfeito. E aí passa semanas, meses desenhando algo com a expectativa de entregar algo fantástico, mirabolante, depois de um ano, de 2, que seja, e se perde no meio do caminho e de repente não tem essa oportunidade. Então, o nosso planejamento, ele pode prever essas grandes entregas, mas o que seriam as entregas rápidas, ou como a gente diz em inglês, os quick wins, que a gente tem que fazer logo no início e ir mostrando e prestando contas para ir passando essa mensagem para a organização de que a gente está junto, que a gente está trabalhando, que a gente está entregando, que a gente está agregando valor. Então é super importante essa comunicação frequente com resultados, então não esqueçam dos quick wins. E aí no final eu traria talvez, de novo, olhando para o lado da comunicação, storytelling. As pessoas gostam de histórias, contar os cases. Então, não vamos apenas fazer registros de informações, desenhar tabelas, gráficos, enviar relatórios. Tudo isso é super importante. Mas qual é a história por trás disso? Quais são os cases que a gente conseguiu endereçar e resolver? Então, acho que quando eu penso nesse plano de uma forma mais ampla, Leandro, acho que os detalhes adicionais seriam esses. Os registros,
para que a gente também tenha um norte, que a gente consiga seguir, que a gente tenha a certeza do que a gente está fazendo, as entregas constantes e frequentes e as comunicações das mesmas, né, começando pelo que eu chamei de quick wins, e o contar a história, né, o storytelling dos nossos cases do sucesso. Então, acho que esses seriam os elementos que eu agregaria do que a gente tem falado até agora para ajudar o time a ter, talvez, uma caixa de ferramentas mais completa. E aí vamos pegando as ferramentas que a gente precisa no dia a dia. Perfeito. Então, vamos fechar a caixa de ferramenta, falar a mesma língua, priorizar, priorização e objetividade, números e impacto, sem esquecer dos registros, então criar a sua história dentro de um espaço que fica lá, né, documentado para todo mundo, focar nos seus quick wins, não ter sempre essa solução mágica e mirabolante que vai ter aquele impacto de salvar a empresa, mas ganhar aquilo no dia a dia e, claro, criar esse momento, né, de continuar um trabalho conjunto aí e, claro, não esquecer de se promover e promover o seu impacto através do storytelling. 6 pontos bastante relevantes. E eu aproveito agora para fazer um gancho, porque a Dana acabou de fazer uma pergunta que eu acho que faz todo sentido. Dentro de todas essas definições que a gente tem de mercado com relação a RH estratégico, qual que é a sua visão de uma prática que hoje é superestimada e que você cortaria hoje se você tivesse na sua vaga de CHRO de novo? Excelente, Dana. Boa pergunta. Bora lá pensar. Eu acho que essa resposta, ela pode mudar em função do contexto, em função do momento, né? Hoje, o que eu diria? Talvez eu traria para a discussão o corte de alguma ação que não tenha, que eu não consiga mostrar o resultado direto para o negócio, né? Então, por exemplo, se eu estou num momento de contenção, eu preciso reduzir despesas, eu estou fechando uma unidade, talvez não seja o melhor momento para eu promover ações de engajamento, de celebrações, de comemorações. Por quê? Porque eu vou passar uma mensagem conflitiva, né? Se eu estou numa fase onde a gente está realmente eliminando postos de trabalho, a gente está fazendo planos de demissão, a gente tem um momento importante de como que isso impacta o grupo. Eu sempre falo, quando a gente demite algumas pessoas, a gente tem que cuidar das pessoas que estão sendo desligadas e das pessoas que ficam, porque elas estão observando a nossa ação que a gente está fazendo e elas vão olhar, bom, é assim que vão me tratar quando chegar a minha vez. Então, se eu estiver fazendo um bom trabalho, eu vou trazer um pouco mais de conforto para as pessoas que vão continuar. O contrário também é válido. Então, nesse momento, talvez, não seja a hora de eu botar tanta ênfase em fazer grandes comemorações, cafés da manhã, festas, porque, de novo, é difícil eu celebrar e comemorar quando eu estou fazendo uma redução. Então, esse poderia ser um exemplo do que eu cortaria, né? De novo, depende do contexto, depende do momento, e acho que esse é um ponto. A outra sugestão é se eu não tenho dados o suficiente para sustentar aquela iniciativa. Então, eu posso ter uma pessoa no time que trouxe uma ideia fantástica para poder elaborar um plano de desenvolvimento com cursos, com treinamentos, porque ela está aproveitando uma plataforma que ela vê no mercado que é super completa, mas se eu não consigo mostrar para a empresa que essa solução resolve os problemas que eu tenho hoje, eu abortaria, não faria sentido. O meu trabalho seria outro. Primeiro, deixa eu entender quais são os elementos hoje que faltam na minha organização, para que daí eu busque a solução. E se não era aquele exemplo que alguém do time trouxe, eu tenho que abortar. Não é isso que eu faria. Então, aqui, de novo, só quis trazer duas coisas distintas para mostrar que é difícil dar uma resposta única, mas é isso. Eu tenho que entender o que eu preciso enquanto empresa, olhar o que eu estou fazendo e, às vezes, eu vou enxergar coisas que ou não cabem pelo momento ou realmente não tem nada a ver porque não é o que a empresa está cobrando de mim. Eu vou até interferir aqui, dar uma opinião. Vou compartilhar a minha opinião. É que eu acho que às vezes as pessoas, quando estão no RH estratégico, também têm a ideia de que as soluções isoladas elas têm maior impacto do que uma solução centralizada. E isso é uma questão que eu acho que é superestimado dentro da definição de RH estratégico. Quer dizer, se você não tiver a cada problema uma solução específica para aquele problema,
porque é a forma mais rápida de identificar o impacto, você não tem a perspectiva de trazer uma visão mais holística sobre o problema. E eu acho que isso é uma coisa relativamente um pouco superestimada dentro de RH estratégica. Você achar que para cada solução, para cada problema, você precisa de uma solução. E não necessariamente tirar o tempo para olhar de longe todos os problemas de uma vez, todos os gaps de uma vez, e tentar identificar se determinadas soluções podem ser resolvidas num caráter mais escalável. E isso é uma coisa que eu vejo hoje grandes departamentos de grandes empresas que passam por transformações digitais na área de recursos humanos sofrendo. É tentar sempre solucionar um problema de uma vez. Vou dar um exemplo agora de uma empresa de 6 mil colaboradores com quem eu estive conversando recentemente, que acabou criando 4 soluções internas. Olha a coisa mais louca que eu tive que ouvir com eles. E foi uma situação uma conversa até bastante difícil da gente ter. Por estar resolvendo todos os problemas em caráter isolado, eles hoje têm uma demanda de trabalhadores operativos, né, que hoje ficam aí fazendo manutenção, por exemplo, e que, claro, é uma equipe de trabalho que não tem acesso a determinadas quantidade de memória no telefone. Hoje eles criaram um ecossistema onde um colaborador precisaria de quase 6 aplicativos para viver sua vida do dia de trabalho. Como que você espera de uma pessoa que hoje tem um celular de 8 GB ter 6 aplicativos de trabalho para poder usar no próprio telefone que não é corporativo? Quer dizer, essa simples visão de tentar resolver tudo num caráter muito isolado, por ser esse modelo que ainda existe, né, em determinados RHs estratégicos, sem tirar aquele momento para ver o problema de longe, acaba impactando depois a solução, porque agora eles chegaram num lugar onde eles queremos colocar inteligência artificial, mas eles vão precisar de um outro sistema. Esse outro sistema vai ter que ler múltiplos sistemas, criados em linguagens diferentes. Quer dizer, você criou um problema que não precisaria ter se a gente tivesse tido o tempo necessário para ver um pouco mais de longe, 2 passos para trás, ver todos os problemas de uma vez e tentar entender como é que a gente faz dessa estrutura de problemas um quebra-cabeça que essas peças se conectam, ao invés de estarem todas vinculadas a soluções isoladas. Acho que seria também a minha opinião, e baseado no que eu converso com grandes RHs do Brasil, e que eu vejo também como uma dor mais do que frequente, eu diria. O Marcelo fez uma pergunta que eu vou aproveitar e já encaixar aqui agora, porque também isso, de fato, um dos problemas grandes é a retenção de talentos, e claro, captação e retenção de talentos, e também o próprio desenvolvimento do talento já recrutado. Então, a Jéssica está falando que o Leandro tocou no meu machucado. Desculpa. Não queria. Mas, infelizmente, é uma realidade, mas que a gente pode conversar. O Marcelo disse que a GE sempre teve uma integração muito natural entre o departamento de RH junto com o top management, né? Inclusive na questão que se trata de desenvolvimento de talentos dentro da própria empresa. Na sua opinião, as empresas brasileiras têm uma integração de RH e top management, onde o desenvolvimento de talentos internos tem essa prioridade, ou ainda existe uma visão de priorizar a busca de talentos no mercado? Como que a gente vê essa questão de desenvolver internamente ou procurar no mercado, né, para as empresas brasileiras, como de fato a GE já tinha uma política muito mais dessas promoções internas, o desenvolvimento interno, como que você vê esses dois cenários? Excelente, obrigado Marcelo pela pergunta. Eu acho que a realidade brasileira ela é mista. Eu acho que a gente vê bons exemplos em empresas que sim, onde já existe essa parceria efetiva entre a área de gestão de pessoas, de recursos humanos e negócio. E nestas empresas, a gente vê que existem políticas claras com relação às iniciativas para atração, desenvolvimento e retenção de talentos. Mas também tem uma outra fatia que isso ainda não é uma realidade. E eu acho que talvez o bate-papo que a gente está tendo hoje pode ajudar bastante essas empresas com as ideias e as dicas práticas que a gente tem dado para começar a criar esse espaço. Porque à medida que o time de RH conseguir mostrar um pouco mais do seu potencial, do seu valor, resolver problemas de negócios, vai criar essa aproximação da área com as áreas de negócio. Particularmente, eu acho que é sempre muito saudável o balanço. Eu acho que a gente tem que ter ações que promovam as duas coisas. Eu acho que é muito importante a gente desenvolver o talento interno, as pessoas que nós conseguimos atrair, que a gente quer desenvolver, dar possibilidades delas continuarem crescendo, adquirindo habilidades adicionais para serem profissionais cada vez mais completos. E isso faz com que, à medida que as oportunidades surjam, essas pessoas possam assumir maiores responsabilidades, cargos mais elevados, e elas já estão, né, com a cultura, né, com o DNA da empresa, como nós falamos, isso facilita muito. Entretanto, é super importante também a gente estar sempre de olho no mercado e a gente conseguir atrair, em diferentes momentos e estágios de carreira, pessoas que vinham de fora também, porque às vezes a gente precisa de um olhar externo, a gente precisa de alguém que tenha uma bagagem diferente, porque eu posso estar dentro de um contexto de transformação e eu não vou conseguir transformar se 100% da minha equipe ou da minha liderança
ela for apenas do meu próprio DNA. Então, às vezes, esses momentos é super saudável que algumas pessoas venham de outros mercados, de outras indústrias, com outras formações, até para ter um olhar crítico, porque a gente, às vezes, fica tão imerso na situação que a gente perde a oportunidade de enxergar a coisa por um outro ângulo. Então, eu gosto muito desse balance. Então, é super importante ter as políticas, os processos e eles efetivamente acontecerem para desenvolver quem está dentro de casa, mas eu preciso, eventualmente, também reforçar e agregar competências desse time com pessoas que venham de mercado. Então, eu gosto desse mix. Eu não sou favorável nem a 100% só de um lado ou só do outro. Perfeito. Obrigado mais uma vez por todos os detalhamentos. A gente já está chegando no final da nossa sessão. Eu não gosto de chegar muito na hora aí, porque eu sei que todo mundo que agora entra na próxima, esse Rio Talks e a próxima reunião, toma água, correr no banheiro antes de fato voltar para o escritório ou voltar para a mesa de trabalho. Então eu gostaria de aproveitar, começar te agradecendo, mas antes da gente começar todas as despedidas, eu já queria mencionar que daqui a pouquinho vai aparecer na sua tela e aqui no chat também o link para você participar da nossa pesquisa de satisfação. Se você gostou dessa conversa, você vai poder preencher e nos dar a sua opinião para que a gente, claro, continue melhorando cada vez mais a entrega das nossas sessões com vocês. E para você que participa já usando esse QR Code, ou o link que vai estar disponível, você já vai receber automaticamente o guia de maturidade, o nosso material para avaliação de maturidade do seu RH, selecionado pela Humint, para que você possa, então, já começar a fazer essas avaliações e com esse primeiro relatório, assim, bem rápido, já ter uma ideia de que direção você vai investir em 2026 dentro da sua equipe. Para que a gente continue, então, Douglas, o que você faz hoje, como é que você ajuda outras empresas a serem mais estratégicos dentro do seu dia a dia de trabalho? Conta para as pessoas como é que elas podem também te contactar e fazer parte do seu ecossistema e, quem sabe, eventualmente, até trabalhar com você se elas precisarem de alguma coisa. Acho que, Leandro, obrigado. Bom, eu acho que eu cheguei num ponto da carreira que eu decidi poder ajudar um número maior de empresas ao mesmo tempo, então não estar vinculado apenas a uma única organização. Então, passei a trabalhar mais no formato de conselheiro e consultor, né? Atuando hoje como conselheiro de empresas e consultor. Cofundei com mais 2 sócios aqui uma empresa chamada Aspira Mentoria, e a ideia é a gente poder oferecer mentoria para líderes que precisam se reinventar ou alavancar suas carreiras, profissionais que precisam de direcionamento, que buscam também novos desafios e às vezes não sabem como fazê-lo, e jovens estudantes que estão concluindo as suas graduações, têm milhões de dúvidas, né? A gente está falando muito, poxa, como que a IA está entrando no mercado, vai tirar emprego, vai reduzir, o que eu faço, como eu reinvento? A gente escuta há anos, né, que os trabalhos que nós temos hoje não serão os trabalhos de amanhã. Como que a gente lida com tudo isso? Então, a gente tem hoje um grupo bastante sério, experiência global, para poder estar ajudando pessoas que estejam em diferentes estágios de carreira a estruturarem melhor, né, o seu plano de ação, buscarem alternativas e poderem se reinventar ou se transformarem nesse mercado em constante ebulição. A gente está em fase final aí de colocação da nossa empresa no ar, mas as pessoas podem me buscar diretamente no LinkedIn. Eu entro todos os dias, respondo todas as mensagens que eu recebo, então quem tiver curiosidade, quiser conversar um pouquinho, saber mais, pode me chamar por lá que eu respondo. Perfeito. E se você quiser também já aproveitar o LinkedIn da Humint, o Douglas está lá conosco com todas as publicações referentes a esse webinar, junto também com os links, né, de acesso tanto das nossas reuniões, da versão que vai ficar gravada para vocês, que também vai estar disponível lá. Então fica fácil de nos encontrar e assim como você pode encontrar o Douglas lá, você também pode me encontrar também através das nossas redes sociais, no LinkedIn da Humint, onde eu também vou estar disponível para trabalhar com vocês. Para você que não nos conhece, a Humint hoje é uma das maiores empresas na área de comunicação interna corporativa e transformação digital para RH, e eu gostaria de poder continuar essa conversa sabendo como que nós podemos ajudar vocês aí do outro lado a trazer o RH estratégico para o dia a dia e com toda a realidade que você hoje precisa para entregar os resultados que a sua empresa também espera. Agradeço você que ficou conosco, agradeço muito, muito mais uma vez a generosidade do Douglas de estar conosco compartilhando as suas dicas valiosas e estamos sempre em contato aqui ou através de uma ligação que você pode sempre marcar conosco. Obrigado pela sua participação, um ótimo dia, um bom final de semana que já está quase chegando e a gente se vê na próxima. Até lá! Obrigado, pessoal. Até mais. Bom fim de semana a todos.